Salve, salve amigos do automobilismo e disciplina, sejam muito bem-vindos ao Hyperpole Brasil, canal dedicado a trazer informações e notícias sobre os principais campeonatos de endurance do mundo. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu vejo que a galera ainda tem muita dúvida e principalmente muita ideia errada sobre, que são os regulamentos dos protótipos, tanto do WEC quanto do INSA. Então hoje eu vou explicar de uma vez por todas o que são os regulamentos LMH e LMDH que regem a construção dos protótipos dos principais campeonatos de endurance. Então, pra gente entender melhor os regulamentos atuais, eu vou explicar rapidamente como eram os carros LMP1, que corriam antes de existir a categoria Hypercar, e também os DPI, que corriam no INSA antes da criação da categoria GTP. O resumão é: os LMP1 eram carros extremamente complexos e caros, porém performáticos. Ofereciam muita liberdade no design, mas pelo custo elevado, acabava atraindo poucos participantes para as corridas. Já os DPI, que corriam no INSA, já usavam um regulamento parecido com o LMDH atual, que previa algumas partes padronizadas nos carros, como chassi e câmbio. Esses carros acabavam sendo mais baratos, porém os LMP1 não podiam correr no INSA e os DPI não podiam correr no WEC, por conta de diferenças nos regulamentos. O regulamento LMP1 andou no WEC até 2020 e o regulamento DPI andou no INSA até 2022. Agora sim, vamos falar dos regulamentos atuais. A partir de 2021, o WEC passou a utilizar os regulamentos LMH e LMDH, com a criação da categoria Hypercar. E a partir de 2023, o INSA fez o mesmo, criando a categoria GTP. Esses regulamentos foram criados para durar até 2027, mas com o crescimento recente das corridas de endurance e com grandes marcas demonstrando interesse nos campeonatos, como por exemplo a Ford e a McLaren, que já confirmaram suas entradas para 2027, ambas utilizando os protótipos LMDH, esses regulamentos foram estendidos até 2032. Inclusive a McLaren apresentou seu carro nas 24 horas de Le Mans desse ano, vai ser um LMDH com motor V6 biturbo e vai ser operado aí pela United Autosport. Aí na tela você tá vendo uma foto desse carro que a McLaren apresentou em Le Mans, e eles disseram que pretendem vender esse carro pro público em geral também, mas parece que ele só vai poder ser usado em Track Day. Começando pelo LMH, que significa Le Mans Hypercar, esse regulamento permite que o fabricante do carro tenha liberdade total sobre o design e construção do carro como um todo, seja chassi, aerodinâmica, sistema híbrido, tudo. Tudo é projetado e desenvolvido pela fabricante. Apesar da liberdade no design ser uma vantagem, isso vem atrelado a um custo mais alto. Esse regulamento permite ainda que as fabricantes utilizem um carro de rua ou um carro de produção e transformem em um protótipo, pois nesse regulamento não existe padronização das peças. Cada fabricante desenvolve o carro todo como quiser. Um exemplo de carro LMH é o Aston Martin Valkyrie, que é feito em cima da base do Valkyrie de produção. Agora falando um pouco sobre os LMDH, esse regulamento ele é um pouco mais restrito, porém é focado em reduzir os custos, e é o que tem chamado a atenção de grandes marcas que têm demonstrado interesse na participação nos campeonatos. LMDH, oficialmente, significa Le Mans Daytona H. Apesar do H não ter de fato um significado, popularmente é atribuída a palavra hybrid, ou híbrido, porque nesse regulamento os carros têm obrigatoriamente um sistema híbrido. Mas é mais uma convenção na comunidade, né? Oficialmente o nome é Le Mans Daytona H. Esses carros têm alguns componentes que são padronizados, mais ou menos ao estilo dos LMP2. Então chassi, câmbio e sistema híbrido devem ser adquiridos de fornecedores específicos. No caso, os câmbios são produzidos pela Xtrac, o motor elétrico pela Bosch, as baterias são feitas pela Williams Advanced Engineering, e os chassis, as equipes devem escolher um entre 4 fornecedores aprovados, que são Multimatic, Orica, Ligier ou Dallara. Um exemplo de carro LMDH é o famosíssimo Porsche 963, que tanto corre no INSA quanto no WEC. E isso já puxa o nosso próximo assunto, onde eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas com relação aos regulamentos e os carros atuais. Como eu acabei de falar, com o exemplo do Porsche 963, existem sim carros LMDH no WEC. Aí na tela vai estar aparecendo para vocês a lista de todos os carros da categoria Hypercar separados por regulamento. E a gente pode ver que sim, existem carros LMH, como por exemplo as Ferraris 499P, mas também existem carros LMDH, como o Porsche 963, a BMW Mi Hybrid V8, entre outros. E agora mais recentemente, tivemos também a entrada do primeiro LMH no INSA, que é o Aston Martin Valkyrie. E uma pequena curiosidade, se você for na página do fabricante Aston Martin, né, no site do INSA, eles colocaram como Aston Martin Vantage, mas na verdade é um Valkyrie. Esses regulamentos foram criados justamente para permitir as equipes a correrem nos dois campeonatos com os mesmos carros. Então, tanto no INSA quanto no WEC, podem ter entradas de qualquer um dos regulamentos. No INSA em específico, existe uma regra que diz que para uma fabricante se inscrever na categoria GTP, ela deve ser uma OEM, Original Equipment Manufacturer.
e deve ter uma produção anual global de pelo menos 2.500 veículos para consumo público e uso em vias rodoviárias. Além disso, a marca tem de ter presença nos Estados Unidos, e por isso que talvez demorou um pouco mais para ter um LMH no INSA, mas agora já tem os dois regulamentos correndo nos dois campeonatos. Esses regulamentos novos são os principais responsáveis pela popularização do Endurance no mundo recentemente, pois chamou a atenção de equipes grandes e com isso teve a injeção ali de dinheiro por parte das equipes, em marketing e tudo mais, e com isso o esporte chegou a muito mais gente ao redor do mundo. A gente sabe que para as equipes o marketing de participar desses campeonatos é muito importante. Teve uma entrevista com o Enrico Galliera, que é chefe de marketing da Ferrari durante as 24 horas de Le Mans desse ano, onde ele disse que a Ferrari começou nas corridas e depois passou a fazer carros para vender e financiar as corridas. E ele também falou que os clientes da Ferrari adoram fazer parte desse ambiente, digamos assim. Então para eles, quanto mais eles participarem e principalmente quanto mais eles ganharem corridas, mais eles vão estar agradando aos fãs e aos clientes. Esse é um comentário que eu sempre vejo nos chats das transmissões, né? Sempre tem alguém que fala: LMH é carro de verdade, não tem motorzinho elétrico. Ou como eu disse no vídeo anterior, né? Vejo bastante gente falando também: bom mesmo é o Cadillac, que não tem motor elétrico. O que tá totalmente errado. Os carros LMH, eles podem não ter sistema híbrido, sendo 100% movidos pelo motor de combustão interna. Há exemplo aí do Aston Martin Valkyrie, que é o único carro que não tem sistema híbrido. Ele é 100% movido pelo seu V12 aspirado, que é desenvolvido em parceria entre a Aston Martin e a Cosworth. Os carros que seguem o regulamento LMDH têm obrigatoriamente um sistema híbrido. Ou seja, todos os carros que seguem o regulamento LMDH têm sim motor elétrico. Então é até contraditório dizer que os carros da Cadillac são melhores ou têm um ronco mais bonito por não ter motor elétrico. Eles têm um motor V8 com um ronco muito bonito, mas eles correm no regulamento LMDH, ou seja, eles têm sim sistema híbrido e têm sim motores elétricos. E como eu disse no vídeo anterior, e vou só reforçar aqui, a vinheta aqui desse canal é um Cadillac V-Series saindo dos boxes com o motor elétrico ligado e passando para o motor a combustão. Outro detalhe importante a se comentar nesse ponto é que os carros LMH podem utilizar o sistema híbrido, e esse sistema híbrido pode fornecer até 200 kW de potência, o que dá aí uns 268 cavalos. E essa potência ela pode ser aplicada tanto no eixo dianteiro quanto no eixo traseiro. Porém, existem algumas restrições que são impostas ali pelo BOP, que é o Balance of Performance. Já os carros LMDH têm a obrigatoriedade de ter o sistema híbrido, e eles fornecem em torno de 50 kW, que dá mais ou menos 67 cavalos, dá um Uno milha aí de potência a mais. E que só pode ser aplicado no eixo traseiro, porém sem restrição nenhuma de velocidade. A qualquer momento pode ser aplicada essa potência no eixo traseiro. Outra coisa que eu já vi rolando também em chat, em fóruns, em conversas na internet, é dizer que os LMH são aspirados, o que não é verdade, né? O carro ser aspirado ou ser sobrealimentado não tem relação nenhuma com os regulamentos. Podem ter carros aspirados tanto a LMH quanto a LMDH, uma vez que os regulamentos não limitam o projeto e o desenvolvimento dos motores. A única restrição é que o motor para um carro LMDH tem que conseguir acoplar no câmbio desenvolvido pela Xtrac. Mas tirando isso, os motores podem ser turbo, supercharged, híbrido ou não, no caso dos LMH, ou aspirados. Para quem tem dúvidas sobre essa característica dos motores, sugiro dar uma pesquisada em como funcionam os motores aspirados e sobrealimentados. Uma recomendação é o canal Driving for Answers, que é de um gringo, mas tem legenda para quem não fala inglês e tal, e ele explica de forma muito didática como que funciona os motores ciclo Otto, que equipam desde os carros aí de corrida quanto os nossos carros aí que estão na nossa garagem e tudo mais. Então é um conhecimento muito interessante para se ter, porque daí você passa a entender um pouco melhor como funcionam os carros de corridas e também o seu carro que tá aí parado na sua garagem, que você usa no dia a dia. E eu pessoalmente acho fascinante o funcionamento dessas máquinas. Tanto a McLaren quanto a Ford já anunciaram que vão entrar no WEC em 2027, ambas com carros LMDH. O que mostra que o regulamento tem cumprido seu papel, né, de baratear a entrada e chamar a atenção de novas equipes para participarem das competições. O WEC tem seguido um caminho diferente da Fórmula 1 nesse aspecto. A gente tem visto que tem várias equipes que até manifestaram interesse de entrar na Fórmula 1 recentemente, mesmo com todos os obstáculos e valores absurdos de inscrição, como a GM, a Andretti. Porém, ultimamente a Fórmula 1 tem sido talvez mais do que nunca um ambiente muito político e até meio mesquinho, eu diria, porque as próprias equipes que já participam não têm se mostrado a favor da entrada de novos competidores. A gente sabe que na Fórmula 1 circula muito dinheiro, talvez seja a categoria mais mercenária do automobilismo mundial, e isso pro fã acaba sendo um pouco decepcionante, porque a gente só quer ver corrida e os caras só querem ganhar dinheiro. O que pra mim explica um pouco a migração dos fãs da Fórmula 1 pro WEC e pra outros campeonatos também. Não é mais incomum ver um comentário num chat de uma transmissão ou em algum fórum do tipo: eu fiquei entediado com a Fórmula 1, descobri o WEC, o INSA, me apaixonei, etc, etc,
que foi mais ou menos o meu caso também. Eu sempre segui a Fórmula 1 desde criança, comecei a assistir com meu pai, e depois que eu descobri o Endurance, a Fórmula 1 acabou ficando como uma segunda opção, né? Mas pra você que gosta, eu vou deixar aqui uma recomendação de canal, o Ressaca Motor, lá do Matheus Pucci, que sempre traz vídeos de análise, notícias com muita qualidade, muita profundidade e profissionalismo sobre a Fórmula 1 também. Por último, eu queria falar sobre esse assunto, que é muito importante nas corridas, né? Peso e potência. E ambos os regulamentos, eles visam um peso mínimo semelhante, que é aproximadamente 1.030 kg, e também uma potência semelhante, que fica ali por volta dos 500 kW. Isso dá mais ou menos 670 cavalos. Lembrando que essa potência ela é o total resultante entre o motor de combustão interna e os motores elétricos, para os carros que tem. Esses números eles são constantemente ajustados pelo BOP, que é o Balance of Performance, que eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, explicando como funciona o BOP, mas assim, em linhas gerais, bem por cima mesmo, se um carro tá muito bom, eles adicionam um pouco de peso ou tiram um pouco de potência, se um carro tá muito mal, eles tiram um pouco de peso, adicionam um pouco de potência, e assim a gente tem um grid mais equilibrado, digamos assim. Exceto pela Ferrari, que parece que não tem BOP pra Ferrari, brother. Bom, por esse vídeo é isso, eu espero ter conseguido explicar melhor um pouco sobre os regulamentos dos protótipos, né, do WEC e do INSA. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários que eu vou responder. E lembrando que o calendário do Google, do WEC, vai ficar disponível até o fim da temporada, não era só para Le Mans, né? Então o pessoal da FIA ainda não atualizou o site com os horários das 6 horas de São Paulo, mas assim que eles atualizarem eu coloco lá no calendário, aí quem tiver inscrito no calendário vai receber as notificações de todos os eventos, os treinos, os qualificatórios e da corrida em si. Infelizmente esse ano eu não vou poder ir para São Paulo para assistir essa corrida lá em Interlagos, mas se você tiver oportunidade, se você tiver condições, eu recomendo, porque é uma experiência muito legal. É isso, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixa o like, compartilha com aquele teu amigo vacilão que só fala que o carro da Cadillac é o que presta, porque é V8, blá blá blá. E vamos junto levar um pouco de conhecimento aí pra galera e popularizar cada vez mais o Endurance aqui no Brasil, valeu? Paz!